Agora, na família Web Rádio, Bem-Estar Mulher, despertando o melhor que há em você. Apresentação da psicanalista Angélica Palermo. Ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Angélica Palermo, psicanalista e apresentadora do programa Bem-Estar Mulher. E hoje estamos aqui com a convidada jornalista Maiara Carles, falando sobre transformar a sua história em um sucesso de cinema. Uau, Maiara! Então conte para nós. As pessoas querem aprender a usar as narrativas do cinema na criação do conteúdo para as redes sociais. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui e é um prazer mais ainda poder contar um pouquinho dessa minha história. Eu espero que em algum pontinho lá inspire outras pessoas também. Como você falou, eu sou formada em jornalismo, mas eu sempre tive um pezinho ali no cinema. Tanto é que quando eu era adolescente, eu queria cursar cinema e minha mãe não deixou. Então, vamos dizer que eu fui pro plano B, porque eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre me encantei com histórias. Enfim, o meu lugar de descanso é uma sala de cinema. E aí eu me formei, fui trabalhar em grandes agências, trabalhei com marcas grandes como Pantene, Gillette Venus, entre outras, assim, né? Já tem 10 anos de carreira aí, se a gente for estender, é pano para manga. E ano passado, mais ou menos, quando começou a pandemia, eu fui desligada da empresa que eu estava trabalhando e resolvi abrir a minha agência. E nisso eu comecei a atuar com as mulheres, principalmente, que têm um negócio próprio ou fazem como forma de renda extra as redes sociais. E eu entendi que um principal medo da galera é exposição. Então, as pessoas não sabem contar a história delas direito ou têm medo de se expor. E aí eu fui juntando isso um pouquinho e falei, olha, existe um gap do mercado aí. As pessoas têm medo, só que existem técnicas. E essas técnicas são aplicadas no cinema todo momento. No cinema a gente fala... E agora eu voltei a estudar cinema. Então, eu estou estudando roteiro, mas ainda é uma coisa que está na minha alma, assim, está na minha essência. Eu acredito muito nisso. No cinema a gente fala que toda grande virada, o clímax, ele precisa passar por uma jornada antes. O próprio herói, ele não nasce herói. Ele vai se construindo aos poucos. E a nossa vida é a mesma coisa. Então, eu quis trazer essa narrativa para ensinar as pessoas a entenderem um pouquinho mais como elas podem trazer isso para as redes sociais. Que legal, Maiara. E também estamos aqui com uma grande amiga nossa, a Thelma Ribas. Seja bem-vinda, Thelma. Oi, boa tarde a todos. Obrigada, Angélica. Passei aqui para conhecer os estúdios. Lá você não falava, aqui você fala. Lá eu ficava bem quietinha, aqui me puseram aqui para falar. Porque nós estamos entre amigos. Desculpa o rubor aí, porque... Só no telefone ela ficava lá, né? O Luiz Leite me pegou aqui pelas orelhas, me sentou aqui, estou com a Angélica. E só tem mulher sempre. Aqui, viu? Só eu de homem aqui, viu? A gente domina. Bem-estar mulher. O programa é Bem-Estar Mulher, mas todos os homens sejam muito bem-vindos, sejam acolhidos, para sentir essa energia gostosa que tá aqui deixa eles nessa pra lá, tarde tá de muito bom hoje. aqui. Tá certo. Então, o assunto hoje muito me interessa, muito porque eu tô todinha perdida aqui. Então, todos os ouvintes que estão aqui com nós, querendo fazer suas perguntas, suas colocações, entra aqui no WhatsApp da própria Família Web, que é o 11 98517 6385. 11 98517 6385. E daqui daqui uns 2 dias, 3, está no YouTube, né? Agora estamos gravando já para subir para o YouTube. Pra ir pra igual um YouTube. podcast, né? A gente grava para subir para o YouTube. Isso. Aqui, né? Tá certo. Queridas, trazendo todo esse conteúdo que você vai falar hoje, vai abordar,
Na psicanálise, Maiara, Thelma, a psicanálise, ela traz sempre a proposta de enaltecer o belo. Sempre trazendo, enaltecendo esse belo. Como? Despertando esse melhor que há em nós. Sempre enaltecer o belo, sempre despertar potencializar esse melhor que é em nós. Porque quando as pessoas têm uma ideia de ir para a terapia, elas levam suas dores. E só é falado nela. Mas eu tenho uma proposta edificante que é sempre enaltecer esse potencial, sempre mostrar o belo, levantar essa autoestima desta pessoa. E a Maiara trouxe essa questão de transformar a vida da pessoa, transformar toda essa história num ato de cinema. Como é isso, Maiara? Como essa transformação? Como colocar isso nas redes? As pessoas que estão querendo fazer live, divulgar o seu produto, o seu negócio nas redes sociais. Bom, concordo com você em número, gênero e grau. A vida é muito bela. Eu precisei passar por um Covid, quase ir pro brejo, assim, e me reinventar nesse processo. Eu tinha uma agência, hoje eu não tenho mais, hoje eu dou mentoria e eu tô numa empresa que eu gosto muito, que trabalha com o lúdico. E foi aí que, entrando numa empresa que tem muito a ver comigo, que tem muito a ver com a minha essência, eu reacendi uma chama que estava apagada. Então, é muito legal perceber isso. Você tem uma chama, você tem um chamado, você precisa descobrir qual é, porque a vida fica mais leve a partir do momento que você entende, que você descobre como... E aí você vai articulando. Eu gosto disso aqui, como que eu posso ou viver disso aqui, ou migrar de algum jeito? E as redes sociais, elas ajudam muito nisso. Porque, assim, tudo tem um começo, um meio e uma continuidade. Eu não falo fim. Porque até o próprio cinema, às vezes, você acha que um filme acabou quando você vai ver, tá no 2, 3, 4, 5, 6. E agora com as séries tem as temporadas. Nossa, e vai. A primeira coisa que as pessoas precisam entender é que comunicação não é um dom. Tá? Realmente. Comunicação. As pessoas falam, nossa, mas você é jornalista, você fala muito bem. Gente... A minha mãe não tá aqui para comprovar, mas se ela tivesse, ela ia virar para vocês e falar que eu era uma menina com 12, 13 anos que não ia na padaria comprar pão com dinheiro, porque eu morria de vergonha. Eu falava, não, eu não vou falar com as pessoas. Não, imagina, mas você tá com dinheiro, você não tá indo pedir fiado. Então, assim, o medo da exposição é o maior problema hoje que as pessoas enfrentam nas redes sociais. A partir do momento que você tem essa quebra... Será que é o julgamento? Crenças limitantes? Tudo. A gente tem as crenças limitantes de, eu não falo bem, eu não vou me expor. O meu produto não tá perfeito, eu não vou falar sobre ele. Você se vende o tempo todo. E as pessoas te julgam o tempo todo. Só que na rede fica meio que essa história de anonimato, e aí tem os famosos haters, que aí as pessoas ficam até um pouco mais com medo. Mas eu vou te contar um segredo, hein? Presta bem atenção nisso. O hater é um fã que não expôs o rostinho dele. O que é hater? É isso que eu ia perguntar. Hater é uma pessoa que fica meio que destilando ódio na internet. A gente tem muita galera que é contra tudo que você faz. Então, se eu gosto de rosa, a pessoa vai lá e fala, por que você gosta de rosa e não de verde? Você tem que gostar de verde também, mas eu gosto de rosa. Então, assim, haters são essas pessoas que a todo momento vão te criticar, te julgar. Então, a rede social, ela tem muito essa exposição e as pessoas têm muito medo. Só que, assim, vou ser bem clara. Gente, é a sua vida, é o seu produto. Vai ter pessoas que vão te julgar o tempo todo. Você já é julgado o tempo todo aqui, no físico. Sim. Eu quero que um monte de gente venha julgar. Eu acho ótimo. Vem Pode julgar. meter pau. Mas, gente, olha, aquela tá trazendo... O cara fala mal, o cara não sei o que lá. Hater são os amados, né? É um fã seu. Existe uma palavra chamada fale mal de mim. Mas fale de mim. Porque, Falem bem, falem mal, falem de mim. Exatamente. Né, Maiara? Se até no cinema existem as críticas do cinema que são tão construtivas para tudo isso, quem dirá na nossa vida, né? Exatamente. Então, quando há uma crítica para nós, não vamos paralisar nossa vida com isso. Vamos potencializar. Você criticou? Tá, mas eu sei fazer melhor ainda. Agora eu vou Agora lá. que eu vou mesmo. Agora que eu vou. Agora,
Agora, se a pessoa é crítica, fica atrás das câmeras, né, que você está falando, Exatamente. por que não aparece? Tem vergonha? As Pra pessoas gente julgam. criticar também. As pessoas julgam, só que não querem ser julgadas. Então eu vou te criticar porque eu não gostei, mas eu tô protegido atrás de uma tela. Então, se eu falar mal de você, não vai haver uma consequência pra mim. Hoje em dia tá mudando, tá? Muito com essas... Nem sempre, né? Porque o- tá tendo até um Hoje em caminho dia- da... a gordofobia, a homofobia tá Sim, tendo sim. algumas coisas nesse sentido. Mas antigamente, há uns 2, 3 anos atrás, não existia isso. Então o pessoal descia a lenha, Os entendeu? crimes cibernéticos. É porque não existiam as exatamente, redes sociais do jeito que as pessoas hoje estão falando nas redes sociais. Não existia isso. Então, as pessoas elas aceitavam muito mais do que o outro estava falando para você. É. Aceitava. Não é que elas aceitavam, elas engoliam aquilo. Elas simplesmente Aceitar nunca aceitou, né? Mas ficava na dela, né? acabavam engolindo. E aquilo fica doendo, Então, né? quanta dor a gente traz ali dentro da gente. E essa é a proposta da psicanálise também. Olhar para todas essas questões que nos faz tudo aquilo que a gente engole, que a gente não olha, transformar, ressignificar. E pensar, transformar e agir. Dar um novo sentido, trazer um novo olhar. E a Mayara veio trazer esse novo olhar Ó o para as gancho. pessoas. A Mayara, ela traz esse novo olhar aqui para as pessoas construírem a sua nova história. Gente, quantos desafios que a gente passa ao longo da nossa vida. E a gente, às vezes, passa desapercebido. A gente tem que potencializar esse desafio para um grande aprendizado. E a Mayara trazendo isso aqui. Olha, qual o protagonista, qual é a principal dessa história, qual o herói que você quer ser, qual aquele que você mais gosta, mais se identifica. Mayara, eu gosto muito, e já até comentei com você, eu quero me transformar na Marilyn Monroe. Eu acho que só falta o vestido. Loira Vai já atrás do vestido e Ela tudo tá certo. dentro de mim. Loira ela já tá, né? Você vê, né? Então. E a Mayara, ela vai fazer essa transformação. Olha, Olha aguardem. só, aguarde. Quero ver. Ah, se for eu, Capítulos. você vai ter Quero que ser ver. mágica. Sempre tem um personagem ali que você se identifica mais, que tem um pezinho ali e fala, nossa, esse Qual personagem. será do Pode Luiz ser Leite? hein? Qual será? Não, esquece. Deixa Qual será? Ele não quer falar. Quieto? Porque ele tá com lá. medo do quê? Do Deixa. Do julgamento. julgamento. Não importa qual. Não importa. Você pode querer ser o Scooby-Doo, tá tudo certo, entendeu? Eu tô com medo da minha mulher. Bom, mudando da... ó, Maiara. esse caso escondido, né, que falam mal, nós temos também na web, você até falou assim, vou atender as pessoas, né? É. As pessoas não é que falam mal da web. As pessoas são muita gente boa, são ouvintes maravilhosos que eu tenho aqui de tudo quanto é lugar. Só que eles não participam, não. Por quê? Não E a pa- vergonha? É diferente, isso que eu... Só que eles não como que chama, hein, que você falou? Haters. Eles não são haters. Eles são gente- ouvintes, Eles amigos. são ouvintes. Esses têm que Então participar a web, eu gozado, não é porque eu trabalhei no AM e no FM. Alô, você tinha telefone, né? Não tinha antes telefone. Aham. A gente Alô, sabe quem é? disso. A Tal. gente atende todo. Só que os ouvintes da web, hoje, eles são mais, como que fala? Ouvíveis. Como é que Eles faz? não são de ligar. De audição. A Audição. galera não quer participar. Não, falei isso uma- acho que é coisa de geração mesmo, São. né? Eu isso acho que é a mesmo. mudança. É mudança. Geração. Porque geração. você dava um telefone, liga pra Puma, já. Hoje em dia, a galera da minha idade não quer atender telefone, não. A gente Não. fala, manda um WhatsApp, não dá pra mandar Tudo uma no Por mensagem. isso que eu passei o WhatsApp Entendeu? aqui, gente. Eu O passei o WhatsApp tá aqui, ó. Pode, ó o barulho aqui, ó. Pode ligar. Eu pago isso. Será que tá Liguem. funcionando? Tá funcionando? Tá Vê, funcionando. vê. 11 985 17 Isso. 63 85 há 4 anos. Pode ligar. Eu acho Mas- que eles também não entendem o Mayara, número, às como vezes. que é isso, assim? A pessoa fala, nossa, Eles mas como que eu são vou... mais retraídos. Como né? que eu vou conseguir fazer essa transformação? Como que eu vou olhar para o personagem, me identificar? Como que eu vou levar esse personagem nas redes? Como que é isso? Então, você sempre tem um personagem que você se identifica mais por algum motivo, seja ele qual for. Eu, quando eu era muito nova, eu gostava de uma animação da Disney, que ela simplesmente era uma guerreira. Então, eu tô falando da Mulan. É. Tanto é, hoje eu sou casada com um japonês, gente. Tem alguma coisa ali, né?
E o fato dela quebrar um paradigma na época, porque ela desobedeceu o pai. Fala o foi nome do enfrentar- marido, agora você já Caio. falou. Beijos, meu Já amor. falou? Tem que fazer a propaganda aqui. É. O fato dela ir pra guerra, se desafiar o Passar tempo por todo, homem. passar por altos e baixos. Isso. Então, assim, aquilo me chamou muita atenção já na época que eu era criança. E hoje, vocês falaram de mudança de geração, a gente vê realmente também nos cinemas, por exemplo, nas animações. Antigamente, a gente tinha as princesas que ficavam lá deitadas, esperando os príncipes encantados salvarem ela. Hoje a gente... Viviam felizes E para felizes para para sempre. sempre. Exatamente. Era tudo que a gente queria. A gente cresceu. Gente, vocês foram iludidas, tá? Se vocês cresceram com esses filmes da Disney, acho bom ver os novos. Essa nova Os novos geração. novos. Também isso. E essa nova geração dos filmes das princesas, em geral, já mudou muito. Muito. Então, é A grande uma evolução. Coisa... Exatamente. Se no cinema tá quebrando esse paradigma, você vai ficar esperando a vida passar. Você só vai no cinema, assiste pipoca, você faz o seu cinema. É uma coisa de chamada para ação. Sempre que um personagem comum vai virar um herói, ele passa por uma grande provação. Ele precisa passar por um desafio para se tornar o herói daquela jornada. Então, no cinema, a gente tem o que a gente fala de 3 atos. O cinema clássico, né? A gente faz o ato 1, que é aquela introdução, quem sou eu, para onde eu vou. E ali no final do ato 1, mais ou menos uns 10, 15 minutos de filme, já começa a tiro e porrada e bomba, que a gente tem o ato 2, que é assim, tá ruim, que bom, só vai piorar. Porque a gente vai numa crescente, até chegar no ato 3, que é onde todo o conflito se resolve, que é o O clímax. clímax. Sim. Entendeu? Na nossa vida é algo parecido. Sim, muito. Então, a gente tem vários atos, A vida imita a arte ou a arte, a arte imita a vida. né? Exatamente. Com certeza, acho que a arte imita a vida. Com certeza. Os filmes americanos. Não tem como, né? Não Gente, tem. aquelas escolas, o bullying que rola é real. É Vocês real. acham que inventaram da cabeça? Tudo Não, é real. Tudo é real. Eu falo, as novelas mexicanas. Tem muita família aí que vive uma novela mexicana. Sim, E é o real propósito da arte, né? É Você isso. se vê ali espelhado, daí você vê uma situação que você vai trazer para sua vida, né? Sim. O propósito da arte, né? Tanto qualquer tipo, né, de comunicação realmente é esse, né? Você vê uma situação ali, daí você consegue se assimilar identifica melhor, com né? ela. Essa palavra, Identificação. identificação, é o que pega. Porque você se identifica com a Mary Moore. Eu não. E tá tudo bem. Tá As tudo pessoas certo. que vão se identificar com a Mary Moore, igual você que tem várias, é como se você criasse um fã-clube. Você cria o seu próprio fã-clube. Nossa, olha que coragem que ela teve para colocar uma fantasia e ser a Mary Moore por um dia. Nossa, olha a coragem que a outra criança de 10 anos de idade pegou Sim. e cortou o cabelo porque ela gostava da Mulan. Aconteceu. Aconteceu. realmente. Aconteceu. Então, E essa sábado agora passado, recente, eu estava dentro do metrô com meu esposo, com meu filho, e eu vi umas crianças vestidas com roupas de japonês. uhum. Então, assim, eles estão se identificando muito com esse mundo que está atual. É o K-pop, Isso, coreano. os Tá coreanos. em alta. Está em alta. Então, é se identificar. Mas qual é a essência? O que isso traz? Porque eu vi que aquelas crianças não tinha, os pais não eram. Não tem nada a ver com o Japão, não tem nada a ver com isso. Mas o que a essência está passando? O que a identificação ela está trazendo para aquela criança, para aquele adulto, para aquele adolescente? Tem muita coisa que a gente chegou num ponto que a gente precisa separar. O que está sendo imposto, que as mídias estão impondo. Também. Então, vamos começar a olhar para tudo isso. Os pais também ficar atentos ao que os filhos estão assistindo. É importante também, né? Tem muita coisa que não é legal uma criança nova assistir. Tem muita série Sim. no Netflix, por exemplo, que é muito violenta. Então, Sim. tem essas questões. A própria Round Six, que foi um sucesso Sim, absurdo. Eu vi muita muito criança assistindo. E é uma série extremamente Mente violenta. sim. Existia a classificação indicativa, mas assim... É a não, classificação, né? Infantil, tal. exatamente. Mas daí depende da criação e dos pais. Né? Tudo envolve. Então, a gente tem o que a mídia está impondo e o que é seu realmente.
entendeu? Eu, quando eu comecei a gostar de cultura japonesa, por exemplo, imagina, eu tinha que pegar o ônibus, metrô, ir até a Liberdade. Era um rolê absurdo. Hoje em dia, qualquer clicada na internet, você E tem essa resolve. facilidade também de Exatamente. conhecimento com a globalização, né? Tudo se conhece, tudo quer se experimentar, né? Então fica um leque bem grande, né? Ficou. Para os adolescentes, principalmente, né? Que nem sabe para onde que É vão, tanta né? informação que o cérebro muita. pifa. Quero ser isso, quero ser aquilo. Cérebro E assim, também eles estão mudando muito rápido. Né? Que hoje é coreano, daqui a um tempo já... Então, é tudo muito acelerado hoje. Sim, sim. Então, como é que fica essa identificação e também como que fica a nossa cabeça, para que a gente também olhe e trazer qual é a proposta do que você está trazendo, que realmente o que vai transformar dentro da pessoa, como que ela vai utilizar isso na rede, como que ela vai se comunicar através dessa sua proposta que você está trazendo hoje. Então, existem 2 momentos na vida da pessoa que ela precisa acelerar e ela precisa desacelerar. Eu só consegui parar e falar, eu quero levar isso para as pessoas porque é isso que eu gosto, isso faz sentido para mim, depois que eu fui para terapia, depois que eu saí de um ambiente que estava tóxico para mim, entrei numa empresa legal, comecei a trabalhar com uma coisa que eu não achava que eu ia trabalhar. Hoje eu trabalho na ReHap e eu trabalho com o lúdico. E aí voltar a fazer conteúdo lúdico, porque eu escrevo, eu falei, nossa, eu tô trabalhando com cinema de uma certa forma. Eu sempre quis trabalhar com cinema. Por que eu não tô trabalhando com cinema? E aí eu precisei um movimento de desacelerar em 2022, falar, eu quero trabalhar com cinema, então é isso. Mas como que eu vou trabalhar? Eu gosto de escrever. Então eu gosto de roteiro. Eu fui vender pipoca. Então, é o momento de desacelerar. Olha para você. O ideal seria você não precisar passar pelo processo que eu passei de quase morrer de Covid para falar, isso não tá legal, eu quero uma outra vida. Não recomendo, tá, gente? COVID, não é necessário. Não é necessário, não façam esse storytelling que eu fiz, não precisa. Então, desacelera, fala, tá, eu gosto disso, disso. Eu me identifico com tal personagem. E por que eu me identifico com tal personagem? É a história de se conhecer, né? É a história de olhar pra dentro e falar, isso faz sentido pra mim por causa disso. Mayara tem filho? Eu tenho um cachorrinho. Eu tenho 2 e tenho filho também. O bebezinho vem aí, tá nos planos, bebezinho. Isso. Então, esse momento de você parar e olhar pra dentro e falar, entendi, eu gosto disso, desse personagem por causa disso, por causa dessa história, você consegue montar a sua história. Você faz um parêntese. Então eu posso ser essa personagem, só que na minha realidade. E aí eu vou construir a sua história, um roteiro das redes sociais a partir disso. Hoje, se você pega os principais criadores de conteúdo, eles fazem narrativas de cinema. A maioria engraçada, porque o brasileiro adora um bom meme. Tamo aqui Isso presente, o brasileiro adora. Só que assim, quando você pega, por exemplo, uma pessoa de finanças, ela foi construindo uma jornada para se tornar uma autoridade para falar sobre finanças. Você tem que ir construindo a sua autoridade, a sua história, o seu storytelling, na base daquilo que você acredita, naquilo que você vende. Big Brother, por exemplo, eu gosto de trazer esses reality shows. É um storytelling, vários stories de 3 meses. Cada dia é um capítulo. Isso. A sua vida também é. E na prática, como seria para... Na prática, você pega um belo de um papel, escreve... Anota. Anota. Como eu vou fazer no meu script aqui. Todo mundo anotando Porque aí. no celular você vai esquecer no bloco de notas. Sim. Pega os filmes que você gosta, a gente chama de debriefing, que é olhar de trás pra frente o filme que você gosta. Que aí você vai entender as principais características. Mas faz um debriefing da história, que é olhar de debriefing, anota essa palavra. Vai Debriefing. Isso é chique. Mayara veio com um nome esquisito aqui hoje. Essa mulher, ela é chique. É olhar de trás pra frente, gente. É pegar a história e desmontar Do ela final pro pro começo. começo, Que aí né? você vai entender toda... Aonde você pode chegar, né? Exatamente. Porque Que máximo tudo Já é isso. difícil do começo ao final. Você vai olhar pro final da história e falar, se essa personagem chegou aqui
dessa forma eu posso chegar também. Como que eu vou fazer isso? Aí você vai construindo, de passinho em passinho. Gente, se você fica 2, 3 horas na sala de cinema assistindo uma história, a sua vida também vai demorar um tempinho. Não é da noite pro dia. Frodo, aquelas sagas absurdas demoram anos. Cuidado, não escolha o Senhor dos Anéis se você falou dele. Porque... Mayara, eu falei que eu gosto muito da Mary Moore, mas toda a minha identificação, toda a minha desconstrução, tudo que eu sou hoje, foi assistindo todos os filmes do Matrix. Matrix é sensacional. Então eu me identifico muito com Matrix. Mas sabe por que você se identifica com Matrix? Por quê? Porque o Matrix, na verdade, é uma narrativa de você abrir os olhos para viver aqui o momento presente. É sair da Matrix. Eu saí literalmente da Matrix. Tem um programa aqui do Marcos Adriano, viu, Angélica? Eu quero que você ouve esse programa, ou você vai vir aqui, vou te convidar na quinta-feira. Eu venho. Que vai ter um debate do Marcos Adriano. Vai ser 2 programas no mesmo, um entre as 14 e outro às 16. Eles vão vai pegar fogo, hein? E aí ele só o Marcos Adriano, ele fala, sair do AM para você ir pro FM. E ele fala da Matrix, direto ele fala... Então eu vou adorar, porque eu vou conversar com ele sobre a Matrix, que eu sei ela inteirinha do começo ao fim. Ele fala direto da Matrix. Esse filme e quando o Neo chega com os olhos vendados na parte superior, ele está sem os olhos, gente, e ele chega lá e ele consegue enxergar com o terceiro olho, tudo de cima, tudo dourado. É forte. Aí eu falo, ser e viver integral. Esse é o ser e viver integral. Você se coloca fora e olha de fora. Um exemplo é sair da caixa, literalmente. Sai da caixa. Sai da caixa. Sai da caixa. É tudo muito no automático, olha, gente, né? a cara da Thelma. Tá assustada. Ela tá assustada. E se o povo não aguentar, a gente sai da caixa? Sabe quando o povo não aguenta? A maioria não aguenta. Por quê? Porque são suas questões. Sim. Nós usamos muito mecanismo de defesa na nossa vida. A todo momento. As máscaras, mecanismo de defesa. A gente está armado. Quando uma pessoa vai falar com você, você já está ali pronto para se defender. Ou então uma pessoa fala assim, ai, fulana, eu tô com uma dor para você. Ai, mas a minha dor é maior que a sua. É uma competição. Então, rola um ego nas redes sociais também. Então, assim, nas redes sociais, em tudo. Então, a Matrix que eu tô falando é quando você começa a olhar para o lado de fora. O que é esse olhar para o lado de fora? Nossa, mas não tem que transformar. Aí eu fico toda confusa. Mas não tem que começar para o meu lado de dentro. A Angélica, você deixou eu doidinha. Peraí. Comecei a olhar para o lado de fora. Eu já não sou muito certa. Como é que é esse olhar, né? Porque... como é que é olhar esse para o lado de fora? É quando você começa a fazer a desconstrução, tudo aquilo. É se olhar mesmo. É se desconstruir. É que como ela estava falando dos rede social, então, hoje nós estamos expostos 24 horas por dia, vamos dizer. Pelo celular, se você vai num local tem câmera, vai no outro local tem câmera. Isso, a nossa vida é um Big Brother. Nossa vida virou, né? Então, você entra no shopping, aí você com o celular, você vai... Você fala que você quer comprar alguma coisa, daqui a pouco vem aquele monte de coisa que você pesquisou no celular, nas redes. É isso então, mesmo. Assim, e se você se expor, né, como você falou, então, mas além da gente se expor, o que acontece quando você falou que aceita a crítica. Então, nós temos muito medo da crítica, mas ao mesmo tempo todo mundo aceita a crítica de todo mundo. Mas por quê? Por que eu vou aceitar a crítica de todo mundo, né? Então, as pessoas têm medo da crítica e aceitam a crítica. E isso é o medo da gente se expor. Muito legal você trazer isso, Thelma, porque assim, na psicanálise, o que é isso? Quando o outro... Quando a pessoa fala do outro, quando ela critica o outro, ela está falando dela mesma. Por isso, quando eu escuto, eu já sei que ela está falando literalmente. O que ela está falando, o que ela está trazendo para mim, ela está falando dela. Até chegar lá demora. Então eu fico quieta, gente. Até chegar lá é a saga do Senhor dos Anéis. Que não é meu. Então é por isso que eu falei que do não Matrix. né? Mas é... Quando as balas... Chega aqui e as balas caem porque do filme. Porque não chega, as balas caem.
não chega a mim, porque tá falando dele. Eu não sou isso que ele tá falando. E a gente precisa dessa coragem para ir para frente das mídias. Mas assim, a questão de precisar de aprovação dos outros, e por isso que muita gente não vai pro digital, por isso que muita gente tem vergonha de gravar um stories. Gente, seja o Neo da sua história, entendeu? A bala não vai te atingir. Deixa não ela deixar pra lá, que não atinja, deixa. né? Não deixar porque que assim, atinja. eu comecei recentemente a falar, me expor de vídeo, fazer live, vir aqui no programa, é tudo muito recente. Então tem vídeo meu que eu não falo correto e eu falei, eu não vou apagar. Eu vou deixar lá no Instagram eu falando daquele jeito. Por quê? Porque é assim, essa sou eu. Eu não vou apagar o que eu tô falando. Ou é um desenvolvimento, é uma técnica. Sim. Eu vou falando, né? eu tô, assim, tem a galera que quer o perfeccionismo. Então, só vou pro digital quando tiver tudo perfeito, não sei o quê. Ontem, o Brasil ganhou. Uhul, vai Brasil. Nem assisti o jogo, gente, tava dormindo. e depois de algum tempo, começou a brotar um monte de meme e tal. E aí resgataram vários vídeos do Joel Santana. Eu não sei se vocês sabem quem é, aquele treinador que fala inglês. Todo errado. Gente, se ele tivesse medo, ele não falava. E assim, ele ganhou várias campanhas falando inglês onde que ele errado. Tá? Olha onde ele tá. E o pessoal dá risada, inglês nível Joel Santana. Então, assim, era uma coisa dele. Ele não teve medo de se expor. Tudo bem, eu não tô perfeito aqui, mas eu vou falar, vou tentar me comunicar de alguma forma. E é isso, entendeu? E o principal, falando em línguas, eu estudei E por também. ele falar desse... deixa eu... Não, eu estudei, né? Fiz letras, tudo. E uma da dificuldade maior é a vergonha de falar. Você até sabe, a primeira coisa que você aprende é ler e escrever. Daí, na hora de falar, trava. E tem muitas pessoas que leem e escrevem fluentemente inglês ou outra língua e não conseguem falar por conta disso daí. Então do julgamento. isso. Porque toda a vida a gente vai falar, nós vamos falar como brasileiros que falam inglês, não vamos falar como nativo. E a maioria das pessoas querem falar como... Não tem isso, né? Bem-estar Mulher, despertando o melhor que há em você. Filme Soul. Fala um pouquinho pra nós, Mayara, do filme Soul. A Thelma também vai falar um pouco sobre o filme Soul, do que elas assistiram e sentiram neste filme. Pode falar, animação, Thelma. Né, é uma animação. Ela é um pouquinho antiga, acho que foi 2021, né? 2022. Não, acho que foi ano passado. Ela fala um pouco sobre uma jornada. Tem um protagonista, ela fala sobre uma jornada, sobre um objetivo que ele quer atingir na vida. E durante essa jornada dele, ele vai descobrindo que não é talvez aquilo que ele imaginasse que fosse. Eu não dou spoilers, mas é um filme bem bacana para você assistir na questão de procurar o seu propósito. É muito uma jornada de propósito, dele ser fissurado em uma única coisa. A vida dele se resume em conseguir conquistar aquilo. E quando ele consegue conquistar, ele enxerga que existem algumas questões aí para serem resolvidas. É filme ou é série? É uma animação. É um infantil. filme. Olá, programa Bem-Estar Mulher. E com essa música tão gostosa e o porquê de ser feliz, hoje, com a proposta da psicanálise, o mesmo ciclo se repete na tua vida até que você tome a decisão de mudar. Então, tudo é um ciclo. Tudo na nossa vida é esse ciclo. Ele se repete. Como assim? São questões que a gente passa lá na infância, na adolescência, e tudo aquilo que a gente não olhou, não transformou, a gente nem ressignificou. Aí o que acontece? A gente recalca. E muitas das vezes a gente esquece. Não lembra. Só que acontece, ao longo da nossa vida adulta, nós vamos repetindo comportamentos, situações, que tem tudo a ver com as questões que nós passamos lá, que a gente não olhou para ela. E essa proposta de hoje, qual é a história, qual aquele desafio, qual aquele trauma que você não olhou, você guardou, e quando você guarda ao longo da sua vida, você vai repetindo aqueles comportamentos e o corpo fala:
através de dores, de doença, de sentimentos. E essa é a proposta que a Maiara traz hoje. Essa é a história da sua vida. Porque essa história da sua vida, você pode transformar ela numa história de cinema. Olha que interessante, que maravilhoso transformar. Porque todos esses heróis, eles também passaram por todos esses desafios. E quando realmente eles foram olhar para essas questões, eles se transformaram no herói da sua própria história. Sim. Não é mesmo, Maiara? Sim, então fica aí talvez um desafio de você faz uma pipoquinha, senta na sua sala e fecha os olhinhos e fica pensando na sua vida como se fosse um filme. Você se orgulha? Você quer mudar alguma coisa? Então, se você quer mudar alguma coisa, se você não gostou do final dessa história, ou do começo, ou do meio até, sei lá, qualquer parte ali, qualquer pedacinho, muda. O que está te impedindo de mudar? Sua vergonha? Seu medo? Do julgamento? Todos os heróis, se você pega, talvez, vou falar o mais recente que eu assisti, Wakanda Forever, tem uma questão ali de chegar um momento e falar aqui chega. Aqui basta. Como que eu faço para mudar daqui? Porque não dá para continuar nesse ciclo vicioso. Vicioso. O Wakanda, não sei se todo mundo assistiu, vai morrendo gente, até que chega um momento que alguém precisa fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa é o que você precisa fazer na sua vida hoje para transformar e ressignificar a sua história. É isso mesmo. Porque tudo aquilo que a gente não olha, ele vira sintomas graves. Eu já tive vários burnouts. Se eu colocar aqui para conta. Vários sintomas. E a gente paralisa. Sim. Ele paralisa a nossa vida. Paralisa de tal forma que a gente não consegue mais viver. E é uma questão, assim, de olhar e falar, eu tenho orgulho do que eu conto hoje para as pessoas. Aquela pessoa de 15 anos de idade, quando você volta para sua criança interior, ela tem orgulho de ver a jornada que você tomou? Você tá no caminho que você sonhou? A gente trabalha muito com sonhos. Eu estampei na minha parede, assim, ouse sonhar. Porque eu fiquei 10 anos me limitando a não estudar cinema por uma imposição que eu sofri lá atrás. Por que eu me formei e falei, não, tipo, eu realmente quero estudar cinema? E eu não fui atrás. Porque eu, entrei nessa rodinha de ratos. Estudar, trabalhar, casar, seguir a vida, seguir. Antigamente, né? Você entrava numa faculdade, entrava numa empresa, ficava 40 anos numa empresa. Isso. E era isso, não tinha outra opção. Aí agora, com tanta opção assim, com tanta opção que a internet trouxe, que a nova geração tá vindo aí, a minha geração provavelmente já é diferente dos seus filhos. Então, assim, hoje o mundo tem muito mais possibilidade. Hoje o mundo tem muito mais oportunidade. Eu já cheguei a trabalhar para uma empresa de Portugal, estando aqui no Brasil. Eu já trabalhei com pessoas nos Estados Unidos, estando aqui no Brasil. Então, a questão geográfica hoje não é uma questão mais. Então, aproveita isso. Usa a internet de uma forma positiva. As pessoas pegam a tela do celular e ficam passando lá aquelas bolinhas dos stories. Você perde 2, 3 horas vendo o filme dos outros. Opa! Peraí. Vamos ser protagonistas. Opa, tem algo errado. Tem. E hoje já se foi feito um estudo que o Instagram, por exemplo, é uma rede extremamente viciante que faz mal, porque as pessoas só colocam as partes boas do dia a dia delas lá. Sim. E tem as blogueiras, super produção. Nossa, queria ter a vida dessa blogueira. Gente, o que a blogueira aposta é 1/3 do que ela vive ali no dia a dia, tá? E é o trabalho que ela escolheu. É um trabalho aquilo. Ela é remunerada para aquilo. Não queira ser... Você trabalha, você estuda, você tem uma rotina. Não queira ter a mesma rotina da musa fitness. Que você o trabalho, é a super mulher, né? Que o trabalho dela é ir pra academia, entendeu? Não faça isso com você. Para. Não fica... Você tem que ser malhada, tá bem produzida, Pelo amor de tem que Deus. ser inteligente. Você tem que São tudo. essas cobranças que tem da mulher hoje. Você não tem que nada. Exatamente. Começamos daí. Começa com tempo. Olha pra mim, Angélica. Tô quieto aqui. Deixa eu quieto aqui. Hoje vai rolar até que Deixa eu horas? quieto aqui. Porque hoje o assunto vai assim. E a mulherada tá aí, né? Mulherada, assim, a sua geração já veio mais fácil. A minha já foi mais difícil e outras já foram mais difíceis, E eu né? quero que fique cada vez mais Com fácil. cada
cada vez Então, mais a mulher sabe. está se impondo e ela E hoje eu é vejo, o que ela quer ser, né? E hoje eu vejo muito assim pela minha filha. Com 19 anos, tudo que ela já faz hoje. E ela é uma mulher totalmente independente, tão ativa. E eu falo assim, nossa, eu fico impressionada. Porque eu olho nela e falo, nossa, eu assim, né? Com quantas- 19 anos a gente com estava 19 casando. Com Casando e tendo 19 filho. anos, o que ela está fazendo na vida dela, que é Sim. maravilhoso. E a oportunidade que essa geração está tendo. Tá É maravilhoso. Uhum. E é assim, É maravilhoso. hoje eu já penso no futuro próximo ser mãe. Mas eu já aproveitei, eu já vivi, eu já viajei, eu escolhi a pessoa com que eu queria casar. Eu não casei nova, porque tem essa questão das pessoas Sim. terem filhos novos e depois elas terem que redescobrir novos caminhos. Então, assim, dá o dobro de trabalho. Dá mesmo. Então, assim, é muito interessante. Mas tem as duas histórias. Você pode escolher qual caminho que você quer trilhar. É o caminho do fim, né? Que a gente já vai parar. No caso aqui Maiara, é o caminho do com The End. Tudo isso que você caminho do fim trouxe, do você programa. vai voltar aqui, porque esse assunto ainda é um assunto que dá para trazer tantas, assim, transformação na vida das pessoas. Então, deixa aqui suas redes de contato e saudações finais. Bom, gente, obrigada pelo convite. Espero ter contribuído um pouquinho aí com a tarde de vocês. Façam o exercício que eu falei da pipoquinha, de fechar os olhinhos e ver se a sua vida dá um filme que você gosta. Se não dá, é melhor você mudar alguma coisa aí nesse processo. E pode me achar no Instagram como @MaiaraCarles ou pelo meu WhatsApp, que é onde eu atendo as pessoas de mentoria. É o 11 98621 1246. Tá? Será um prazer poder atender todos vocês. Thelma Ribas, foi um prazer enorme ter você aqui conosco. Deixe suas considerações finais. Um beijão para todos. Ai, o prazer foi todo meu rever o Luiz, esse ambiente de rádio que é muito gostoso, que a gente gosta, ama desde criança. Que eu te perturbava lá, né? Mais um beijo para todos os ouvintes, participem. É muito gostoso estar aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Ué, A vem gente mais aparece aí. por Vem- aí vem- para dar uns pitacos aqui, É, né? Muito agora- obrigada a todos. Vem Obrigada, trabalhar aqui. Angélica. Vem trabalhar Obrigada aqui, a ué. todas. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço muito a Maiara, a Thelma. Agradeço a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui falando com todos vocês. Eu, Angélica Palermo, psicanalista, querendo falar comigo, entrar no Instagram, Angélica A Psicanalista. Repetindo, Angélica A Psicanalista. Se também quiser me seguir também, pode seguir. Eu vou abrir a porta. Quem quer seguir o vou Luiz pegar Leite? o carro. Siga-me os bons, não é? Vou pegar o carro, passar no posto, quiser ajudar pro álcool também, gasolina, pode me seguir, não tem problema nenhum. Tchau, gente. Na família Web Rádio, você ouviu Bem-Estar Mulher, despertando o melhor que há em você, com a psicanalista Angélica Palermo. Família Web Rádio, a melhor programação, música, informação, prestação de serviço, interatividade e muito mais para você.